Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a nossa análise vai mergulhar num movimento, assim, bem significativo nos mercados globais. Um grande IPO verde, quer dizer, uma oferta inicial de ações ligada à sustentabilidade, que está se desenrolando lá na Índia. E a gente vai investigar o que isso diz sobre a competição, que está bem acirrada, né, por capital para financiar a energia limpa. As fontes que a gente tem aqui são análises bem focadas nesse evento específico e nas implicações mais amplas dele. A nossa missão aqui é entender mais a fundo o que está por trás dessa operação bilionária, o contexto maior da ascensão econômica da Índia, da transição energética global e quais lições ou talvez desafios isso pode apresentar. Especialmente quando a gente olha para o cenário aqui no Brasil, né? Ok, vamos começar a desempacotar isso. Bom, temos informações sobre a CleanMax Enviro Energy Solutions. Ela é apontada como uma das líderes em energia renovável na Índia. E tem um apoio de um peso pesado global, a gestora de ativos Brookfield, né? Eles estão preparando essa oferta inicial de ações, o IPO, que pode chegar a quase 600 milhões de dólares. Parece uma combinação perfeita, não é? Junta duas narrativas que estão super em alta para os investidores hoje. O potencial de crescimento da Índia e essa busca assim, incessante por energia limpa. É uma leitura muito precisa do momento, sim. O que é realmente fascinante aqui é como essa operação específica consegue capturar o humor, quase o espírito do investidor global nesse momento. Existe, de fato, uma espécie de febre pela Índia, sabe? Vista por muitos como a próxima grande fronteira de crescimento econômico nas próximas décadas. E, ao mesmo tempo, tem essa busca contínua, quase desesperada às vezes, por ativos verdes. A gente está falando de investimentos ligados diretamente a projetos de sustentabilidade, como usinas solares, eólicas, toda a infraestrutura para a transição energética. O IPO da CleanMax surge quase como uma aposta 2 em 1, né? Nesses dois temas quentes e demonstra algo importante. A Índia não está só aproveitando o bom momento. Eles estão usando o mercado de capitais deles, que está bastante aquecido, atraindo liquidez internacional, de forma estratégica para acelerar a própria transformação em uma potência de energia limpa. Estão financiando essa mudança numa velocidade que, olha, chama atenção. E a trajetória da própria CleanMax é interessante por si só. Pelo que eu li nas análises, parece um exemplo bem clássico de como o capital de risco, o private equity especificamente, atua nesse setor de renováveis, certo? Como é que funciona exatamente o modelo de negócios deles? Porque a história não é só sobre o IPO em si, né? Mas como a empresa chegou nesse ponto de atrair tanto interesse. Sim, é um ótimo caso para ilustrar o que a gente chama de playbook do private equity verde. Basicamente, o private equity envolve fundos que investem capital direto em empresas que ainda não estão na bolsa, né? O objetivo é acelerar o crescimento e depois vender a participação com lucro. No caso da CleanMax, o modelo deles foca em construir e operar usinas de energia renovável, principalmente solar e eólica. O diferencial é que eles fornecem essa energia limpa direto para grandes clientes corporativos, indústrias multinacionais, através de contratos de longo prazo, os PPAs, né? Power Purchase Agreements. Entendi. Então, em vez de vender energia na rede geral, eles fecham contratos diretos com grandes empresas que querem garantir o fornecimento de energia limpa e, imagino, buscam também uma certa previsibilidade de custos, né? Talvez até preços mais estáveis que os do mercado tradicional. Exatamente essa lógica. Esse modelo de negócio oferece uma previsibilidade de receita muito grande, porque os contratos são longos e os clientes são, geralmente, empresas com boa saúde financeira. Isso é música para os ouvidos dos investidores, né? Especialmente os de infraestrutura, que buscam fluxos de caixa estáveis de longo prazo. E é aí que entra o papel de um investidor como a Brookfield. Eles não entraram como um fundo de private equity tradicional, tipo comprar barato e vender caro rapidinho, mas como um gestor de infraestrutura mesmo. Injetaram o capital necessário para que a CleanMax pudesse fazer o quê? Expandir massivamente sua capacidade de geração, construir novas usinas solares e eólicas pelo país e assim conseguir fechar ainda mais contratos com esses grandes clientes corporativos. Faz sentido. O capital da Brookfield funcionou como o combustível financeiro para escalar um negócio rápido, né?
transformando a CleanMax numa plataforma maior, mais robusta. E agora, aproveitando essa janela de oportunidade com o mercado de IPOs indiano em alta, impulsionado por essa febre pela Índia que a gente mencionou, chega o momento da colheita para Brookfield. Eles vendem parte ou toda a participação na oferta de ações, realizam lucro sobre o capital investido, o que por si só já valida o sucesso do investimento inicial, né? E ao mesmo tempo, a CleanMax consegue um novo e substancial fundo de guerra. Só que agora o dinheiro vem do mercado público, de milhares de novos acionistas. Isso dá para a empresa listada acesso a um público muito maior de investidores, mais flexibilidade para financiar a próxima onda de crescimento. Aqui é onde fica realmente interessante. Observar como esse ciclo de investimento se completa de forma tão clara. O capital privado entra, financia a expansão acelerada e depois busca a saída no mercado público, deixando para trás uma empresa, espera-se, mais forte, mais transparente e capitalizada para continuar crescendo. Virtuoso quando funciona como planejado, né? E o sucesso da saída da Brookfield e a realização do lucro não apenas recompensa o investidor inicial por ter apostado na empresa lá atrás, mas também atua como um sinalizador, assim, extremamente poderoso para outros fundos de private equity, fundos de pensão, investidores institucionais ao redor do mundo. O recado é: olhem, há retornos muito atraentes a serem feitos no setor de energia renovável aqui na Índia. Isso cria um precedente positivo, ajuda a validar o setor e pode atrair ainda mais capital estrangeiro. E essa dinâmica toda, esse ciclo de investimento e crescimento acelerado em renováveis, isso nos leva a pensar no Brasil, não? Porque se a gente olhar para o nosso próprio mercado, vemos ecos familiares. O modelo de negócio da CleanMax, essa coisa de geração distribuída ou fornecimento direto para clientes corporativos, não é exatamente uma novidade por aqui. De forma alguma. Na verdade, a gente pode argumentar que o Brasil, de certa forma, foi pioneiro em desenvolver e financiar projetos de energia renovável, especialmente eólica e solar, usando mecanismos de mercado. Tivemos leilões de energia muito bem-sucedidos por anos, né? E vimos dezenas de empresas com modelos de negócios semelhantes aos da CleanMax buscando capital na B3, a nossa bolsa. Tanto via emissão de dívida, debêntures de infraestrutura, por exemplo, quanto de equity, né, IPO ou follow-ons. Empresas que desenvolvem, constroem, operam parques eólicos e solares e vendem a energia no mercado livre ou em contratos bilaterais. Elas são parte importante do nosso cenário energético há bastante tempo. É verdade. Temos várias empresas com esses perfis listadas aqui, algumas bem grandes, estabelecidas. Então, se o modelo de negócio não é novo, e o Brasil até saiu na frente em alguns aspectos do financiamento, do desenvolvimento dessas fontes, o que realmente muda agora? Qual é a grande lição ou, sei lá, o alerta que essa movimentação na Índia com a IPO da CleanMax nos traz? A lição-chave na minha leitura das análises é fundamentalmente competitiva, e ela tem a ver com escala, momento e a força do mercado de capitais. O que a Índia está demonstrando é a capacidade de criar um mercado de capitais, ou seja, o ambiente onde empresas captam recursos via ações e dívida cada vez mais forte, profundo e líquido. E o que significa um mercado líquido? Significa que é mais fácil e rápido comprar e vender grandes volumes desses ativos financeiros, como as ações da CleanMax, sem impactar demais os preços. Essa liquidez atrai mais investidores, né? Especialmente os internacionais. E a Índia está conseguindo direcionar essa força especificamente para os ativos verdes. Eles estão conseguindo atrair um volume muito expressivo de capital global para financiar a sua transição energética. E aqui está o ponto crucial para nós. Isso significa que a Índia se consolida como um concorrente direto e um concorrente muito forte na atração daquele mesmo pool de capital verde global que as empresas brasileiras também precisam desesperadamente. Nossas empresas precisam desse dinheiro para financiar seus próprios projetos de expansão em energia limpa, né? Para construir novas linhas de transmissão, que são essenciais para escoar a energia gerada, para investir em novas tecnologias promissoras como hidrogênio verde, armazenamento de energia. Olha, a lista é longa. Fundo de pensão europeu ou de um investidor americano focado em ESG, que poderia vir para financiar um parque eólico no Nordeste ou uma usina solar no Sudeste. Pode acabar indo para um projeto similar lá em Rajasthan ou Gujarat, simplesmente porque a história da Índia, como potência emergente, crescendo acelerado,
combinada com o mercado de capitais aquecido e receptivo a ofertas verdes, está mais atraente, mais na moda no momento. É exatamente essa a dinâmica competitiva pelo capital. A competição não acontece só no campo da tecnologia ou dos recursos naturais, onde o Brasil, aliás, tem vantagens comparativas imensas com o nosso sol, vento, água. A competição mais acirrada hoje, talvez, seja pelo capital financeiro que viabiliza a transformação desses recursos em projetos concretos e rentáveis. A história da Brookfield com a CleanMax, mostrando um ciclo completo de investimento com um retorno que se espera expressivo, funciona quase como um case study, sabe? Um estudo de caso apresentado ao mercado financeiro global. É um recado indireto, mas muito claro, sobre a oportunidade que existe na Índia. E, por tabela, essa história serve como uma lição ou talvez um alerta para o nosso próprio mercado financeiro, talvez até para a Faria Lima, como mencionado numa das análises, o coração financeiro do Brasil, em São Paulo. O alerta é sobre o imenso potencial de retorno que também existe aqui para os fundos de private equity, para os investidores que conseguirem identificar, investir e apostar na construção das nossas próprias cambiães da energia verde. A gente precisa não só ter essas empresas, mas também conseguir criar e contar essas histórias de sucesso, de investimento e retorno aqui no Brasil para atrair mais capital. Então, amarrando as pontas, o que tudo isso significa na prática? Esse IPO aí da CleanMax é mais do que só mais uma oferta de ações surfando a onda de euforia com o mercado indiano. Ele tem um peso simbólico maior. Tem um peso simbólico e estratégico considerável, sim. Definitivamente não é só mais um IPO. É um sinal muito claro de que a Índia não está só colhendo os frutos passivamente do seu crescimento econômico ou do interesse global. Pelo contrário, eles estão usando ativamente e de forma muito consciente o seu recém-descoberto poder no mercado de capitais como uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta para quê? Para financiar, de forma muito direcionada e acelerada, a sua própria transição energética. Eles estão conseguindo conectar a narrativa macroeconômica positiva do país com a narrativa da sustentabilidade, da energia limpa, de uma forma extremamente eficaz para atrair capital internacional. Para o Brasil, a mensagem implícita, quase um subtexto, é que a corrida pela liderança como superpotência de energia limpa no chamado Sul Global está ficando muito mais acirrada. Ter os recursos naturais abundantes, sol, vento, biomassa, potencial hídrico, é uma condição necessária, mas não é mais suficiente, entende? É preciso ter também um ecossistema financeiro robusto, um mercado de capitais dinâmico, eficiente, que seja capaz de canalizar os trilhões de dólares em investimentos necessários na velocidade e na escala que essa transição energética global exige. A Índia está mostrando, com movimentos como o da CleanMax, que está jogando para ganhar nesse campo financeiro também. Isso coloca as coisas em perspectiva. Temos os recursos naturais, temos um histórico importante no setor de renováveis, temos empresas competentes, mas talvez a gente esteja perdendo tração na corrida pelo capital global. Será que é por falta de um mercado de capitais percebido como igualmente vibrante? Ou talvez por não conseguirmos articular narrativas tão fortes e convincentes quanto a indiana neste exato momento? Essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões de dólares. E ela nos leva a uma reflexão que vai além do caso específico da CleanMax ou da comparação direta Brasil-Índia. O que é preciso de fato para um país ter sucesso nessa empreitada? Além do capital em si, porque o dinheiro existe no mundo procurando bons projetos, o que mais é necessário para conseguir não apenas atrair esses investimentos verdes, mas direcioná-los eficientemente? Direcionar para transformar de verdade a matriz energética, gerar empregos de qualidade, desenvolver tecnologia local e se posicionar de forma competitiva nessa nova economia global de baixo carbono que está emergindo. A existência de um mercado de capitais profundo, líquido, dinâmico, como o indiano parece estar se tornando, com regras claras, boa governança, é sem dúvida crucial. Ele funciona como uma tubulação que leva o capital até os projetos. Mas só a tubulação não basta. As fontes indicam que as narrativas fortes, consistentes, que conectam o potencial do país com a oportunidade de investimento são fundamentais para atrair o fluxo. A clareza e a estabilidade regulatória, para dar segurança aos investidores de longo prazo, também são indispensáveis.
E, claro, a capacidade de execução dos projetos no chão, a gestão eficiente das empresas e a infraestrutura de apoio. Ou seja, é um conjunto de fatores. Não adianta ter o melhor recurso natural do mundo se o ambiente de negócios é instável, se o mercado de capitais não funciona bem, ou se não conseguimos vender nossa história de forma eficaz para os investidores globais que têm múltiplas opções de onde alocar o dinheiro. Precisamente. O caso indiano, com o IPO da CleanMax como exemplo emblemático, sugere que essa combinação de um mercado financeiro aquecido, uma história convincente de crescimento econômico e uma aposta clara na transformação verde é extremamente poderosa para mobilizar capital. Fica a reflexão para nós como o Brasil pode fortalecer cada um desses elementos, como aprofundar ainda mais nosso mercado de capitais para ativos verdes, como podemos melhorar o ambiente de negócios para projetos de infraestrutura de longo prazo e, talvez tão importante quanto, como podemos comunicar de forma mais coordenada e eficaz ao mundo o nosso próprio potencial gigantesco e os avanços que já fizemos e continuamos fazendo na economia verde. A competição pelo capital da transição energética está aí, é legal e está cada vez mais intensa. Uma reflexão fundamental mesmo. Não basta ter o potencial, né? É preciso saber como transformá-lo em projetos concretos e rentáveis. E como atrair os parceiros financeiros certos para viabilizar isso. Numa arena global onde todo mundo disputa os mesmos recursos. A Índia, com esse movimento da CleanMax, sinaliza que está avançando com estratégia e força nessa disputa. A gente precisa estar atento e ser igualmente estratégico. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.